nome é Marcele Marques, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Itália Histórica. E hoje você vai aprender um pouco mais sobre o Panteão. Você vai entender como que esse edifício, com mais de 2000 anos de história, sobreviveu a uma construção, depois incêndio, depois a próxima construção, depois um raio que destruiu e tá vivo assim até hoje, como um dos edifícios que mais inspiram arquitetos. Bom, e você me pergunta, mas por que o Panteão foi construído? Basicamente, na época, o Panteão foi construído para poder ser um templo de adoração de deuses. Na época, eles eram politeístas e esse templo foi construído na época no ápice, assim, onde o Império Romano estava com seu ápice de poder e de riqueza, e construíram esse templo para poder adorar os deuses. O nome Panteão em grego significa basicamente pan, que é todos, e theon, que significa deuses. Então, todos os deuses. O Panteão tem uma história que, meu Deus do céu, porque primeiro ele foi construído pelo Marco Agripa, entre 27 a 25 a.C., sendo que aí ele foi incendiado. Ele pegou fogo. Eu tentei pesquisar um pouco mais a fundo sobre como que aconteceu esse incêndio, só que eu não achei. Então, se você sente um interesse, se você tá curioso, dá uma pesquisada na internet que você vai achar. Basicamente, foi destruído o templo, mas o que sobrou foi a fachada. Eu não vou me atrever a tentar pronunciar essa frase, mas está aparecendo aqui na tela. Que significa nada mais nada menos do que, vou pegar minha cola, construída por Marco Agripa, filho de Lúcio, quando cônsul pela terceira vez. Aí beleza, mas aí depois disso, depois de um tempo, veio o imperador Domitiano. Em português, Domiciano. Veio esse imperador e ele reconstruiu o templo. Porém, o que aconteceu? Caiu um raio no templo. Como que um raio destruiu aquilo? Eu não faço ideia. Mas caiu um raio. Os romanos ficaram tipo, deixa também, larga daí pra lá. Também não julgo. Não, o negócio foi destruído 2 vezes. Deixa daí pra lá, cara, esquece, não precisa construir. Só que aí chegou o nosso querido Adriano. Chegou o nosso Adriano. Nosso não, né? Porque ele também é meio polêmico. Chegou o imperador Adriano e reconstruiu. E aí é esse templo que tá até hoje. Aí você fala, não, tá, é história, passado, que eu vi passado museu. Quero saber hoje em dia. Hoje em dia o templo está magnífico. Que, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de templo. Basicamente, ele é dividido em pórtico e o domo. O pórtico é aquela parte onde fica os pilares e o triângulozinho. E se você for perceber, nessa parte onde tá riscado, erraram. É um erro do... Teve um erro nessa construção. Percebeu que não tá encaixado o triângulo direitinho? Então, teve esse erro. Por que teve esse erro? Eu não faço ideia. Ela é basicamente constituída por 16 colunas de 14 metros. Meu amigo, nada mais nada menos que 14 metros de altura. Esses pilares são constituídos por granito e vieram diretamente do nosso queridíssimo Egito. Além de ter uma porta de bronze de 7 metros. Então, assim, eu fiz o favor de medir o tamanho dessa minha porta aqui. E tem 2 metros e 10 centímetros e por aí. É basicamente o triplo. Mais do que o triplo do tamanho dessa porta. Eu fiquei tipo... Uma coisa interessante também é que hoje em dia esse templo é uma igreja. Sim, é uma curiosidade também, mas eu vou deixar a curiosidade pro final. É uma curiosidade que hoje em dia isso é uma igreja. Tem missa, tem casamento, um monte de coisa. Bom, tá um pouco diferente, né? O visual. Por quê? Porque hoje é outro dia, entendeu? Mudou aí, deu uns rolês de outro dia, mas não precisa de explicação, porque eu sei que você tá aqui por causa do vídeo, né? Então bora pro vídeo. Basicamente eu tava falando sobre casamento e tal, que nesse templo, que hoje em dia é uma igreja, também tem casamento, missa. E uma coisa também interessante é que Michelangelo, uma renomada pessoa, ele até disse que esse templo, na época dele templo, hoje em dia igreja, não foi feita por humanos e sim por anjos. Para com isso! Muitos historiadores afirmam que essa é a construção mais bem conservada da Roma antiga. Isso é extraordinário e isso tá na Itália, e a Itália já é perfeita, com isso ainda fica maravilhosa. Bom, agora você já sabe quem foi construir o templo, qual foram as dificuldades que ele passou, mas uma coisa também interessante é que, lembra que eu falei pra vocês que é dividido no pórtico e no duomo? Então, no domo, fica lá em cima, vai estar mostrando uma imagem aqui pra vocês, um círculo, né, um buraco no teto do negócio, e sim, é aberto. Então, se tiver sol, cai muito sol. Se tiver chuva, cai chuva. Só que no chão tem tipo que já umas estratégias, uns buraquinhos aí pra poder sugar quando chover. Mas sim, é aberto. Agora bora para as curiosidades, porque a parte que eu mais estava querendo dizer aqui, uma curiosidade é que isso daí pode ser considerado a primeira
que teve uma intenção de dentro ser mais bonito do que fora. Se você for perceber e olhar por fora, parece que é horrível, né? Mas lá dentro é incrivelmente lindo, tanto que Michelangelo falou isso. Então assim, outra coisa também é que esse templo é um cruzamento de cultura danado. Porque assim, existem as coisas das colunas que vieram do Egito. Também teve influência da arquitetura grega, porque quem já viu, acompanha lá no Insta, sabe que teve influência da arquitetura grega, da etrusca, muçulmana e tudo mais. E esse templo teve muitas influências, um cruzamento de culturas aí da arquitetura, e é muito maneiro. Outra coisa também é que esse é incrivelmente porque é um edifício romano, é da Roma Antiga, que é basicamente um templo pagão que foi convertido em igreja. Se eu não me engano, tem umas histórias, lendas e histórias que dizem que esse pode ter sido o primeiro ou o único edifício da Roma Antiga que o templo pagão foi convertido em igreja. Caso você não saiba sobre arquitetura, caso você tenha interesse também em saber sobre as músicas italianas modernas, não tanto as antigas, sobre filmes, séries italianas, histórias da Itália, é só você seguir aqui no Instagram aqui embaixo, porque você vai ficar sabendo sobre muita coisa da Itália, sério, curiosidades, histórias, arquitetura, sobre outros países também. Eu vou começar a colocar nos destaques sobre a Alemanha, sobre Suíça, sobre países que a gente não conhece. Então já segue aqui embaixo que você não vai se arrepender. Se você fazer isso, que você, sério, vai saber muito mais sobre a Itália do que outras pessoas. É isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você acompanhe o canal já há um tempo, percebeu que o cenário tá diferente e eu achei isso daqui melhor do que como tava antes. Minha cola caiu. Por quê? Porque é assim, olha, tem como ter luz na Marcela, entendeu? Enfim, é isso. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Falou! 2 beijos.